Fala, gente. Então, agora finalmente estamos entrando na primeira questão do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, questão 456. E Kardec pergunta o seguinte: os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta é a seguinte: podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas, note que agora tem uma afirmação importante aqui. Cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhe são indiferentes. E por que nós colocamos que esse trecho é importante? Para explicar, a gente precisa começar com uma análise fisiológica do homem encarnado, partindo de um princípio bastante estudado. Cada um de nós, homens encarnados, construímos a cada segundo a nossa percepção do mundo que nos cerca por intermédio de um olhar seletivo. Esse olhar seletivo direciona a nossa atenção, focando nas informações que são de nosso interesse e descartando os demais aspectos. E, gente, trocando em miúdos, a consciência humana não consegue lidar com todas as informações que nós recebemos. A máquina não tem capacidade de processar. E é por conta disso que há um descarte de informações. Alguns mecanismos fisiológicos são responsáveis por esse descarte. O primeiro deles é a automatização. Ela engloba uma série de processos fisiológicos que não precisam passar pela consciência para acontecer. Por exemplo, meu coração bate, eu não preciso pensar para que ele bata. Eu respiro, eu não preciso pensar para respirar. Então, essa automatização já aconteceu ao longo da evolução. No entanto, no campo da consciência, isso também acontece. O nosso inconsciente analisa as informações coletadas pelos nossos órgãos sensores, padrões, cores, movimentos, formas, e vai filtrar e impedir que um volume considerável dessas informações chegue à consciência. Da mesma maneira, irá destacar outras informações que são consideradas importantes. Por exemplo, a cor vermelha. A cor vermelha é a cor de sangue, sangue, vida. Isso desperta no homem um alerta, uma atenção e destaca esses elementos. Por isso, o semáforo, ele é vermelho, porque naturalmente ele será destacado para nós. Por isso, quando alguém quer chamar a atenção, usa roupas vermelhas e vai chamar a atenção. Por isso, quando alguém quer vender alguma coisa e chamar a atenção para aquele produto, coloca nele cores vermelhas. Mas além da automatização, existem também as nossas áreas de interesse que influenciarão na forma como a informação chega ou não para a nossa consciência. Então, em um primeiro patamar, existem filtros da percepção. Esses filtros, eles podem ser emocionais. Por exemplo, se eu estou apaixonado, ou estou com raiva, ou estou triste com determinados aspectos. Então, isso vai naturalmente produzir um filtro emocional que irá eliminar algumas informações e priorizar outras para a minha consciência. Esses mesmos filtros da percepção podem ser fisiológicos. Por exemplo, se eu estou com fome, se eu estou sentindo dor, se eu estou com calor ou com frio. Então, esses elementos fisiológicos também desencadearão filtros que irão destacar algumas informações e esconder outras. No caso da fome, por exemplo, basta eu ver qualquer anúncio de comida, basta eu sentir um cheiro
que esses elementos serão destacados para mim. No outro patamar das nossas áreas de interesse estão as expectativas. Essas expectativas são objetivos de curto prazo. Por exemplo, eu estou fazendo compras. O que será destacado para mim? Valor de produtos, qualidade desses produtos, marca desses produtos e outros elementos que me sejam relevantes naquele momento. Então, isso para objetivos de curto prazo. Parei de fazer a compra, tudo muda, e isso perde a sua significação, perde a capacidade de seletividade. Da mesma maneira, dentro das áreas de interesse, o processamento seletivo de longo prazo, que inclui os meus valores, a minha cultura, as minhas crenças. Por exemplo, se dentro da minha cultura o futebol é um elemento importante e isso ressoa em mim, para mim o futebol é uma coisa importante, então todos os elementos que se vinculam ao futebol serão destacados para mim. E em relação ao meu time, há um sobredestaque. E por fim, dentro desse processo de seletividade fisiológico do homem, psíquico, temos o campo da intuição, que os estudiosos chamarão de piscar atencional. Isso funciona mais ou menos como um desligar momentâneo, daí o nome piscar atencional, que tira a nossa atenção para todos os elementos que nós vimos até agora e foca em algo que está desconectado de tudo o que vimos, mas que salta na nossa consciência por alguma razão. É o que nós iremos chamar de epifania. Nós estamos completamente desvinculados daquele, de repente cai uma ficha e a gente se apercebe de algo que não perfazia as áreas de nosso interesse, que não estavam dentro desses mecanismos automatizados do nosso subconsciente, mas que acaba saltando aos olhos intuitivamente, né? Por conta desses mecanismos, isso na área fisiológica intrínseca ao homem, a cada um de nós, irmãos. Mas apesar de nós termos feito essa análise fisiológica, para nós espíritas, esses mecanismos não são causais. Todos eles se originam no espírito. Esse sim é a causa. E o espírito se utiliza, então, do cérebro como ferramenta na qual se manifesta no mundo material. Então, nós estamos falando aqui, abrangemos a questão dessas áreas fisiológicas, mas isso tudo nasce não no cérebro. Para nós espíritas, isso tudo nasce no espírito. Ele é essa grande causa. E assim, à medida que o espírito evolui, os campos da automatização, da intuição, da inconsciência vão sendo substituídos por um nível de consciência cada vez maior. Daí, explica-se o título da obra de Joana de Ângeles, O Ser Consciente. Essa obra nos remete ao nosso objetivo finalístico, um ser crístico, aonde o inconsciente já não existe mais. Daí o ser plenamente consciente. Joana omite a ideia de plenamente, mas fica implícito o ser consciente na sua integralidade. E se você está perguntando por que nós estamos investindo nosso tempo nessas afirmações, já que a nossa proposta é espiritual e não fisiológica, bom, primeiro a gente já sabe que a fisiologia tem sua origem no espírito. Então, quando nós abordamos a questão do ponto de vista fisiológico, é só para ter uma comparação acerca do que a ciência vem trazendo para nós, né? Dos estudos que a ciência vem nos apresentando. E as causas estão no espírito. Então, tudo que a gente aborda aqui são do ponto de vista do espírito e não da fisiologia, apesar da gente abordar a fisiologia. Mas
Porque se cada espírito, lembrando ali aquele termo que nós destacamos, né? Se cada espírito só vê as coisas a que dá atenção e não se ocupam das que lhes são indiferentes, nessa relação que vem de cima para baixo, do espírito para o encarnado, então o botão seletor que define o tipo dos espíritos com os quais nós estaremos entrando em contato está aqui no plano material. Somos nós que temos na nossa mão o botão que vai selecionar a qualidade de espíritos que vão entrar em contato, ou seja, comungar conosco. Trata-se de algo pelo qual nós somos, então, responsáveis, meus irmãos. Serão, portanto, dentro dos mecanismos estudados, as nossas áreas de interesse, porque é a partir delas que nós comungaremos com a espiritualidade. E a partir desses interesses comuns, quais sejam amor ou ódio, felicidade ou dor, amizade ou sentimento de posse, cooperação ou assunção do poder, maturidade ou infância, que nós estaremos em relação com espíritos mais elevados, aonde o mundo é compreendido como um meio nesse processo, ou com espíritos ainda na sua infância moral, aonde o mundo é tido como finalidade por si mesmo. Mas isso também não é novidade, irmãos. Jesus já nos informava isso quando dizia: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, conforme nos narra Mateus em seu evangelho, no capítulo 18, versículo 18. É disso que já falava o mestre. Então, queridos irmãos, como nós podemos ver, o seletor está em nossas mãos. Que Deus nos ampare a essa árdua tarefa. Não é fácil, é uma árdua tarefa, mas é a nossa tarefa de escolher bem